Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a utilizar a ferramenta Malha no Illustrator para que você possa fazer desenhos e ilustrações bem realistas utilizando efeitos de gradiente, que são os degradês. Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês verem. Esse aqui é um trabalho que eu fiz ainda na faculdade, porém eu quis trazer aqui para vocês verem, porque aqui você consegue ter uma noção do que você pode fazer com a ferramenta Mesh Tool. Então aqui eu utilizei vários gradientes para fazer esse desenho realista de um apontador. E veja como ficou o resultado desse desenho. Então aqui você pode explorar essa ferramenta para que a cada dia você evolua e entregue projetos com um visual e um acabamento melhor. Então vale muito a pena você conferir esse vídeo até o final. E eu peço que você não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal para você receber mais conteúdos sobre o Illustrator, sobre design e criatividade, beleza? Aqui eu estou com um arquivo padrão que a gente costuma utilizar aqui nos tutoriais, de 1920 por 1080 pixels, e você pode criar um igual para você trabalhar e fazermos um exemplo aqui para você aprender a utilizar essa ferramenta. A primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui na ferramenta de formas, pressionar com o botão esquerdo e selecionar a ferramenta elipse. E aqui nós vamos criar uma forma bem simples de um ovo. Então vou dar um clique na tela e aqui eu vou arrastar o meu mouse fazendo o formato de um ovo de uma forma bem livre. Beleza? Aqui já está bom. Se você quiser utilizar a mesma cor, o código da cor é esse aqui embaixo. Você pode copiar e colar aí no preenchimento para você obter essa cor que a gente vai utilizar. E você pode deixar a forma sem contorno e apenas com preenchimento. Beleza? Depois a gente vai clicar aqui na ferramenta de seleção e vai dar um Ctrl C e Ctrl V aqui nessa forma. A gente vai trabalhar nessa forma aqui do lado para comparar depois com essa primeira que nós criamos. Então é bem simples de utilizar a ferramenta Mesh Tool, que é a ferramenta malha aqui no Illustrator, e para isso é só vir aqui do lado esquerdo e clicar na ferramenta malha. Beleza? Então nós vamos utilizar um exemplo, mas antes eu preciso explicar para vocês um pouco sobre a iluminação para que esse ovo fique mais realista. Aqui eu já trouxe até um exemplo. Então você precisa sempre definir um foco, um ponto de iluminação para que você faça uma luz realista. Então aqui nesse exemplo eu vou utilizar esse ponto de luz vindo aqui na diagonal. Então a luz vai estar projetada mais nessa região aqui do ovo e a sombra vai estar projetada do lado oposto. Beleza? Então é uma explicação breve, porém que dá para entender para que vocês possam aplicar nos desenhos e ilustrações de vocês. Agora voltando aqui no exemplo, e com a minha ferramenta malha selecionada, eu posso dar cliques aqui nas minhas formas e ele vai fazer algumas linhas de referência. Eu vou dar um clique aqui em cima onde eu quero fazer a minha luz e perceba que vão aparecer essas linhas aqui. Agora eu vou apertar aqui Ctrl mais para aproximar essa forma e aqui eu vou selecionar a minha ferramenta seleção direta, que é a seta branca, e vou dar um clique aqui no meio, na interseção das minhas linhas. E aqui eu consigo mudar a cor, vindo aqui na ferramenta preenchimento, e colocar uma cor um pouco mais clara. Vou colocar essa daqui e dar OK, e perceba o que ele vai fazer. Ele vai clarear um pouco o meu objeto. Perceba aqui que se eu colocar e afastar, vocês conseguem ver até melhor. Sempre que eu quiser editar é só fazer isso, vir com a minha ferramenta de seleção direta, clicar no ponto que eu quero editar e trocar aqui a cor. Eu vou clarear até um pouco mais aqui, deixar quase branco. Prontinho. Perceba aqui que ele já deu uma sensação de profundidade melhor, justamente por causa da incidência da luz. Agora eu quero colocar um pouco de sombreado aqui do lado oposto, então eu vou selecionar novamente a ferramenta malha e vou dar um clique aqui nessa região. Perceba que ele já vai colocar aqui a cor que eu tinha selecionado antes, porém é só dar dois cliques aqui no preenchimento e colocar a cor que você quiser. Então eu vou colocar uma cor um pouco mais escura, justamente para dar esse efeito de sombreado, e aqui eu vou fazendo o ajuste de acordo com aquilo que eu desejar. Aqui eu já estou satisfeito. Perceba que se eu clicar do lado de fora, eu já consigo ver que a aparência ficou bem mais realista. Para esses objetos mais arredondados, eu costumo fazer dessa forma. Eu vou pegando esses pontos da interseção, que são os pontos de âncora, e modificando as cores aqui
adicionando assim o gradiente e fazendo esses efeitos para que a forma fique mais tridimensional. Porém, eu também posso utilizar os cantos, as bordas do meu objeto. Eu vou selecionar aqui essa forma que eu não tinha editado e com a ferramenta malha eu posso dar um clique aqui do lado e perceba que ele vai fazer essa linha. E aqui, se eu editar, por exemplo, a cor, colocar uma cor mais clara, perceba que a incidência de luz ela vai vir aqui do lado esquerdo para o meu lado direito. Então eu posso colocar cores mais claras ou mais escuras e ir modificando. Porém, para essa finalidade eu também posso utilizar a minha ferramenta gradiente que fica aqui do lado da ferramenta malha. Então eu não costumo utilizar dessa forma. Geralmente a ferramenta malha eu utilizo mais como eu fiz aqui no meu segundo objeto. Eu vou voltar aqui com Ctrl Z só para tirar esse efeito. Prontinho, agora eu vou adicionar uma sombra aqui para ficar ainda mais realista. Eu posso fazer ainda com a ferramenta elipse uma forma de sombra aqui embaixo, bem livre. Prontinho, e vou modificar a cor dando 2 cliques aqui no preenchimento e colocando uma cor mais escura. Agora eu vou selecionar meu objeto e com o botão direito vou vir aqui em organizar e trazer para frente. Beleza? Isso aqui seria uma sombra mais sólida, mas eu posso melhorar essa sombra. Se eu selecionar essa sombra e vir aqui em efeito, eu tenho aqui a opção desfoque aqui embaixo e eu posso utilizar esse desfoque gaussiano para fazer uma sombra. Então aqui você vai ajustando e você pode colocar em visualizar e você vai ver que ali a sombra ela vai ficar mais espessa ou vai ficar uma sombra mais rígida, de acordo com a numeração aqui, beleza? Mas eu não vou utilizar essa sombra porque isso aqui é um efeito de rasterização. E se eu utilizar a Shutterstock, por exemplo, ela não aceitaria essa imagem como um arquivo vetorial. Então, como eu faria uma sombra aqui para ser aceita na Shutterstock? Eu consigo utilizar a mesma ferramenta malha para essa finalidade. Então eu posso colocar a cor desse meu objeto de sombra na cor do fundo. Então vou pegar aqui essa ferramenta conta-gotas e dar um clique no fundo. Perceba que ela já ficou branca como o meu fundo. Aqui agora eu vou selecionar a minha ferramenta malha e vou dar um clique no meio dessa forma que eu criei. E aqui eu vou trocar a cor dando 2 cliques no preenchimento e colocando uma cor bem mais escura. E perceba que aqui ele já fez o meu sombreado e dessa forma seria aceito pela Shutterstock sem nenhum problema. Eu posso clicar no objeto e aqui eu também posso modificar a opacidade, vindo aqui em cima e colocar uma sombra um pouco mais suave. Beleza? Então, como eu sempre digo, aqui dentro do Illustrator você tem várias formas de chegar ao mesmo resultado. E fazendo a sombra assim, você consegue ter a vantagem de que será aceito pela Shutterstock, que tem essa peculiaridade. Aqui eu vou ajustar a tela para vocês verem melhor e perceba a comparação do objeto inicial com o meu objeto final. Então aqui do lado direito você consegue ver que eu tenho um objeto bem mais realista do que o do lado esquerdo, utilizando esses efeitos simples de luz e sombra aqui no Illustrator com a ferramenta Mesh Tool, que é a ferramenta malha. Então você pode treinar com essa ferramenta para que a cada dia você evolua com seus trabalhos. Aqui eu trouxe um exemplo bem simples de um ovo, porém eu mostrei aquele exemplo no início um pouco mais complexo para vocês. E você pode sempre treinar para que você possa impressionar os seus clientes com os seus trabalhos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, se foi relevante para você, não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal para você receber mais dicas como essa. Beleza? Eu estou deixando aqui na descrição alguns vídeos que podem ser do seu interesse, então terminando aqui, dá uma conferida lá. Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!